Fala, turma! Final de jogo entre Cruzeiro e Mirassol. Vitória do Cabuloso aí pra cima do time paulista, 3-1. Um resultado que, de certa forma, pelo desempenho das equipes, confesso que até me surpreendeu, a certo modo, né? O jogo foi tomando ali alguns caminhos que foi favorável pro Cruzeiro, né? A gente vai debater muito sobre isso. Like no vídeo, se inscreva aqui no canal, é sempre muito importante contar com a ajuda de vocês pra gente seguir produzindo conteúdo aqui pro YouTube, né? Primeiro de tudo, vamos sair falando logo da escalação do Arthur Jorge, que não é um técnico adepto a fazer muitas mudanças, mas que esse jogo contra o Mirassol proporcionou algumas mudanças significativas na equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio a campo com o Otávio no gol, né, de praxe, enquanto não sofrer esse terceiro cartão amarelo, a gente vai ver o Otávio provavelmente sendo titular até a volta do Cássio, e aí é papo para outra hora se vai ter volta do Cássio como titulares ou não, a gente vai debatendo sobre isso. Aí entrou o Fagner pela direita, João Marcelo tomando aí a posição do Fabrício Bruno nesse jogo, né? O Fabrício Bruno sendo poupado. Já era uma mudança que a gente esperava de certa forma, porque no último jogo o João Marcelo jogou na vaga do Jonathan Jesus, que foi poupado ali, né? Então Arthur Jorge cadenciando os minutos dos seus zagueiros. Dessa vez quem foi escolhido foi o Fabrício Bruno e o João Marcelo dessa vez atuando como esse zagueiro pela direita, que é onde ele se sente mais confortável, junto com o Jonathan Jesus. Pela lateral esquerda, a gente também teve mudança, e aí uma mudança que, de certa forma, a gente já viu acontecendo em outros momentos, que foi o Lucas Vidalba pegando a posição aí do Gabriel Rojas, que também foi poupado, tinha feito todos os minutos no duelo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, acabou tendo esses seus minutos poupados ali nesse jogo contra o Mirassol. No meio de campo, Lucas Somero e a estreia do Zé Lucas, né? Gerson sendo poupado por também, né? Questão de desgaste. Era um jogo que gerou muitos desgastes, né? A gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. Gerson sendo poupado, Zé Lucas fazendo sua estreia. Lá essa trinca, né, de avançados do Cruzeiro, né, que começa com o Matheus Pereira, Kenny Arroio, Kaique Kenji, e no comando de ataque, outra surpresa que a gente teve, que foi o Bruno Rodrigues, que começou a partida entre os titulares, né. Caio Jorge sendo poupado, Gerson sendo poupado, Gabriel Rojas, Fabrício Bruno, esses 4 titulares do Cruzeiro que acabaram não jogando, tinham condições, alguns entraram ao decorrer da partida ali, outros mais para poder ir cadenciando esses minutos, porque era um jogo muito que gerou um grande desgaste, né? Primeiro por conta do horário, um horário que vários jogadores sempre comentam que não gostam desse horário, né? O jogador tem que acordar muito cedo, já tem que bater aquele carboidrato logo de manhã, então, além disso, tem essa parte da condição climática. Hoje estava muito, muito quente lá no Mineirão, e isso tudo acaba desgastando os jogadores, né? O Cruzeiro começou o jogo ali com um volume até interessante, né? Pressionando um pouco, né? O Mirassol marcava o Cruzeiro muito alto e isso acabou gerando algum desconforto, mas logo o Cruzeiro conseguiu digamos que desencadear esse jogo com o gol do João Marcelo, né? Um gol que sai de uma jogada que a gente não vê o Cruzeiro fazendo tanto, né? O Fagner cobrando aquele famoso latereio, né? Que é um lateral forte para a área. O Bruno Rodrigues briga, acaba sobrando pro João Marcelo, que é uma finalização de até muito recurso, levando em consideração que é um zagueiro, né? O João Marcelo consegue marcar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, e aí a gente vê um jogo tomando mais rumo pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro tendo mais volume, conseguindo chegar mais ao ataque e com o Fagner tendo uma participação crucial no jogo do Cruzeiro, avançando muito pelo corredor direito, chegando bem avançado esse ala, quase como um ponta em alguns momentos, sendo procurado pelos jogadores do Cruzeiro, né? Me recordo de uma virada de jogo do Vidalba ou do Zé Lucas buscando o Fagner lá do outro lado e o Cruzeiro criando boas oportunidades. E aí vai o Cruzeiro num momento melhor do jogo, onde já havia uma expectativa até do Cruzeiro talvez ampliar essa vantagem. O Mirassol, que não estava fazendo uma partida ruim, que conseguia chegar uma vez ou outra ao gol do Cruzeiro, mas sem grande volume, num escanteio a favor, né? Uma jogada até que o Jonathan Jesus sai carregando, consegue uma bela finalização, um escanteio a favor do Cruzeiro, o Cruzeiro manda a bola para a área, ela sobra na entrada da área para o Fagner, que bate no gol, a bola não sai, rebate na zaga do Mirassol, e aí gera um contra-ataque pro time paulista. O Zé Lucas acaba ficando de mano com o adversário, mesmo assim consegue ir conduzindo o adversário para linha de fundo, uma jogada que vai para lá, vem para cá e pênalti pro Mirassol. Um pênalti que é muito questionável, porque primeiro, eu não vi ninguém comentando isso, e pode ser que mais tarde a gente vai ver essa repercussão. Mas na jogada de disputa do Kenny Arroio, há um trombão, uma trombada entre os dois jogadores de cabeça. E normalmente esse tipo de acontecimento, a ordem é que pare imediatamente.
juiz não parou, a bola sobra ali, a finalização no gol. O Lucas Romero, primeiro que a bola desvia no Bruno Rodrigues, depois a bola pega na perna do Lucas Romero e depois sim pega no braço do Lucas. O VAR entendeu que não era um lance pro pênalti, né? O pênalti foi marcado no campo, o VAR entendeu que não era pênalti, chamou o Casagrande, que era o juiz que estava conduzindo a partida, para ir ao VAR. Quando ele foi no VAR, eu acho que ainda ficou mais nítida a imagem que os comandantes do VAR ali levaram pro Casagrande, que a bola primeiro bate na perna do Lucas Romero, e se há algum tipo de critério em bola na mão na bola dentro da área, porque não há. A verdade é que cada juiz leva de um jeito e a gente vai seguir na vida. Se tivesse o critério que a gente mais ou menos entende que é o correto, quando a bola desvia no membro e vai na mão, desvia na perna ou em outro membro e vai na mão, e o jogador não tem tempo de reação, isso não é considerado pênalti. Também tem essa questão da bola ter vindo do Bruno Rodrigues, num desvio do Bruno Rodrigues. Não sei se o Casagrande poderia ter identificado isso como um primeiro toque, e quando a bola vem do seu próprio companheiro e vai na mão, também há essa regra. E aqui eu não tô nem falando se eu concordo ou não, porque eu não concordo com essa regra. Pra mim, se é mão dentro da área, é mão. Mas há aquela regra que a gente já viu várias vezes sendo utilizada, que se veio do companheiro e bateu na mão, não é pênalti. O Casagrande vai no VAR, vê o pênalti, vê o lance e mesmo assim conclui que é pênalti. Acho que é um pênalti que não deveria ter sido marcado, apesar que, como eu comentei, não tem muito critério, então não vou perder muito tempo aqui discutindo sobre isso. A bola vai pra área. Vai pra área, não, né? O Reinaldo pega a bola, bate muito bem, bate firme. Não dá. O Otávio ainda. Mais uma vez, né? O Otávio, numa disputa de pênalti ali, consegue encontrar o canto, não consegue defender, porque foi muito bem batido pelo Reinaldo, que acabou empatando. E depois desse gol do Mirassol, o primeiro tempo do Cruzeiro caiu, né? A questão do desempenho, né? Acho que as duas equipes também ali, o Mirassol começou a retardar um pouco mais o reinício do jogo. Sim, começou a meio que fazer aquela cera, porque sabia que ir pro intervalo com 1-1 era muito importante, levando em consideração que era um jogo difícil pro Mirassol, né? Sair para Minas Gerais para conseguir algum ponto era uma situação que seria o melhor cenário. E o Cruzeiro aí sim teve uma queda de desempenho bem grande nessa reta final do primeiro tempo, né? Aí o time não conseguia mais ficar com a bola, o Mirassol tocava muito, tentava acelerar nos erros do Cruzeiro, teve boas oportunidades que obrigou o Otávio a fazer boas defesas, mas aí termina o primeiro tempo dessa forma aí, com o Cruzeiro sem tanto o controle do jogo e as ações terminando mais a prol do Mirassol do que propriamente pro Cruzeiro, né? Quando a gente volta do segundo tempo, o Cruzeiro não faz alterações, né? Até esperava o Arthur Jorge mudando algumas peças por conta desse desgaste físico, ele esperou alguns minutos para fazer as primeiras substituições. O Cruzeiro voltou sem alterações e, assim, logo nos primeiros minutos a gente já pôde concluir o jogo abaixo dos 2 pontos do Cruzeiro, né? Tanto do Kaique Kenji quanto do Kenny Arroio, que não conseguiram fazer boas associações, né? A gente esperava que o Cruzeiro conseguisse trabalhar um pouco mais essa bola no meio de campo, com principalmente o Zé Lucas e o Romero, né? Que eram esses dois primeiros volantes, junto com o Matheus Pereira, né? Os dois revezaram, né? O Zé Lucas e o Romero revezaram quem fazia esse primeiro e segundo volante. Então a gente esperava um pouco mais de associação desses dois jogadores para que Arroio e Kenji pudessem ser mais essas flechas pelos lados de campo. Coisa que não aconteceu e o Cruzeiro acabou tendo uma baixa produção dos dois jogadores ali, que não conseguiam fazer boas associações com o Matheus Pereira, e o Mirassol acabou começando o primeiro tempo ali, envolvendo um pouco mais o Cruzeiro na posse de bola, dando mais o ritmo do jogo. Só que aí a gente tem que destacar as boas mexidas, né, que o Arthur Jorge proporcionou ao Cruzeiro. Quando entra o Wesley, entra o João Costa, né? Tô com uma extrema dificuldade de falar João Costa, sempre falo João da Costa, lembrando do nosso atacante aí que tá no elenco aí. Os dois entraram e aí sim o Cruzeiro consegue ter mais volume, né? O Arthur Jorge também tira o Matheus Pereira, coloca o Caio Jorge, que viria a ser o autor do segundo gol do Cruzeiro. O Matheus Pereira sai mais por conta de também essa gestão de minutos dos jogadores que teve um jogo desgastante hoje, que vai ter um grande confronto pela Copa Libertadores contra o Flamengo. E aí as mudanças do Arthur Jorge acabam melhorando o Cruzeiro, né? Quando entra o Caio Jorge, o impacto dele é logo nos primeiros minutos, né? Um belo passe do Fagner e um gol que é a lá Caio Jorge nos seus melhores momentos com a camisa do Cruzeiro. Um gol que ele consegue atacar a última linha no espaço vazio, recebe a bola, aí é muita
recurso do camisa 19 do Cruzeiro, que consegue tirar o zagueiro da jogada e finaliza no canto mais improvável, de certo modo, né? Porque quando ele traz a bola, ele tá com a finalização mais pro canto direito do gol e ele consegue finalizar muito bem no canto esquerdo, tirando qualquer chance de defesa do goleiro do Mirassol e colocando o Cruzeiro na frente do placar, né? Um belo gol do Caio Jorge, que dos últimos 2 jogos, se a gente cobrava aí do Caio Jorge voltar a marcar dois gols dos últimos 2 jogos, né? Um deles de pênalti, mas esse com bola rolando, na sua melhor característica, né? Esse atacante que ataca a profundidade e consegue finalizar muito bem. Depois a gente teria ali o gol do Wesley, né? Que é uma jogada que ele já tinha tentado em outra oportunidade de pegar essa bola e ir pra dentro. Uma jogada antes ele tinha feito esse mesmo movimento, chegou no ângulo que não conseguiu finalizar, né? Acabou saindo um pouco mais pra linha de fundo. Ele tenta uma bola dentro da área que levou perigo, que poderia ter chegado algum jogador do Cruzeiro finalizando. E na outra oportunidade aí ficou de mano, ele conseguiu sair bem do adversário e aí sim, ficando em condição de finalizar. E se tinha uma estreia melhor pro Wesley, né? Não tinha uma melhor oportunidade do que já sair marcando, né? Ainda mais pra uma posição onde o Cruzeiro carece de jogadores que tenham capacidade de marcar os seus gols, né? Uma boa partida do Wesley, que já chegou marcando seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, e aí a expectativa e a moral do jogador vai lá nas nuvens, né? O João Costa também gostei dos primeiros minutos dele, acho que foi um cara que entregou muito com e sem bola, acho que não foi tão acionado como o Wesley, né, que tinha algumas oportunidades maiores pelo lado esquerdo, onde o Cruzeiro estava trabalhando por ali, mas o João Costa fez uma boa partida também, e isso aí eu acho que foram pontos importantes. Sobre o Zé Lucas, né, essa estreia do Zé Lucas, acho que fez uma boa partida, eu tava sentindo que com o decorrer dos minutos, o Zé tava cada vez mais ganhando confiança, aparecendo mais pra jogar, fazendo essa dupla ali com o Lucas Romero, que apesar de tudo, que eu acho que individualmente o Zé Lucas foi bem, foi ganhando confiança e era basicamente o que eu esperava dele. Acho que essa dupla hoje não conseguiu se entender tão bem, né? Lucas Romero e Zé Lucas. Passa muito porque são 2 jogadores que atuaram pela primeira vez, então é completamente natural, mas que a gente tem que ver ali o que pode ter acontecido, né? Se foi a condição do jogo, onde estava um jogo com um desgaste maior, que esses 2 jogadores não estavam conseguindo se entender tanto dentro de campo, se foi por posição, né, porque o Zé Lucas originalmente é um jogador que joga como esse primeiro volante, hoje jogou mais como esse segundo, né, variando ali junto com o Lucas Romero, acho que mais 2 jogadores uma característica muito parecida. O Zé Lucas tem uma parte técnica que eu acho que vai desenvolver ainda mais, esse primeiro momento, né, entre os 2 ali como uma dupla de volantes, eu não gostei tanto do desempenho deles, mas vejo ali o porquê, né, e acho que com o decorrer dos minutos ali dos 2 dentro de campo, pode ser que essa dupla, em um momento ou outro, volte consiga, né, atuar bem. Mas gostei da partida do Zé Lucas, acho que quando o jogo foi passando aí, ele foi ganhando mais confiança e foi fazendo uma boa partida, né. O Cruzeiro que sofreu muito com a baixa produção do Arroio e do Kaique Kenji nos primeiros minutos ali, na primeira parte, né, no primeiro tempo e depois os primeiros minutos do segundo tempo. Quando entra o João Costa e entra o Wesley, né, o sangue novo, né, até por uma partida onde os 2 jogadores estavam muito desgastados, né, Kenji e Arroio, e também a defesa do Mirassol estava um pouco mais desgastadas. Quando entrou o João Costa e entrou o Wesley, foi uma mudança muito grande, né, o impacto foi imediato, 2 jogadores que conseguiram ir pra cima e principalmente por parte do Wesley, né, o jogador que mostrou qualidade no 1 contra 1, que tem capacidade de cair para dentro dos adversários, levar a jogada ali no drible, que tem uma condição de cada vez mais ajudar o Cruzeiro nessa posição que é muito carente no elenco. Então, boa estreia dos 2. O João Costa não foi tão acionado, até porque o jogo não passou tanto pelo lado que ele estava, mas é um jogador que eu acho que vai poder ajudar muito o Cruzeiro nessa reta final, né? Então, quando esses 2 jogadores entraram, oxigenaram o time, pode ser a condição do jogo, mas eu gostei bastante da estreia tanto do João Costa quanto do Wesley. Falando um pouco também sobre essa questão do horário, eu acho que a CBF tem que. Primeiro, eu acho que é um bom movimento dessa nova diretoria da CBF em tentar espaçar mais os jogos do Campeonato Brasileiro pra gente não ter jogo encavalado, né? Um jogo atrás do outro, bater no mesmo horário, aí você tem que assistir em 2 telas e tal. Muita gente tem que acompanhar um outro pra não acompanhar um. Então, eu acho que é bom, né, sair espaçando aí ao longo do final de semana os jogos do Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que tem que ser levado muito em consideração as condições daquele jogo.
Por exemplo, a gente sabe que no sul do país é um lugar que é um pouco mais ameno o clima, né? Mais pro lado do frio e tal. Então, levar jogos nesse horário para essas regiões talvez vai ser a melhor opção. Porque hoje a gente viu que, por óbvio, né? A gente teve um jogo onde não teve tanta qualidade, porque a parte física, o cansaço, o sol tava incomodando muito, né? O Mineirão tinha uma faixa do Mineirão ali, que até os torcedores estavam ficando um pouco mais para cima, porque para não ficar no sol, né? Um sol de 11 horas da manhã, meio-dia, um sol estridente que incomoda muito. Então acho que a CBF tem que olhar com muito carinho para esse novo horário e tentar estar descobertos. A gente sabe que não tem muitas opções no nosso campeonato, mas tentar levar para esse tipo de estádio coberto, tentar levar para regiões onde o calor, o frio não possa ajudar, né? Não tenha tanto calor, não tenha tanto sol, porque senão a gente vai passar a ter uma vantagem comercial, que é um horário num jogo no horário onde todos podem assistir, mas aí também cai muita qualidade. A gente viu ali na reta final do primeiro tempo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, os jogadores acabam, por óbvio, tendo uma fadiga acumulada muito maior, então acaba piorando um pouco a qualidade do produto em si. Então acho que a CBF tem que olhar com um pouco mais de cuidado e tentar achar alternativas para que tenha jogos nesse horário, mas que não perca a qualidade do jogo também, que não comprometa, né, de certa forma, esse tipo de jogo, né. Uma outra mudança que a gente teve nessa manhã, né, que mudou muito o contexto do jogo, foi a entrada do Caio Jorge, um Caio Jorge que marca o seu gol, puro suco do Caio Jorge na última temporada, né, o que ele faz de melhor, que é um atacante de espaço, que tem 10, 20, 30 metros ali para atacar essa última linha, atacar o espaço, quando o Caio Jorge recebe uma bela bola do Fagner, que é um jogador também que nessa parte de cruzamentos, talvez seja o melhor lateral do Cruzeiro que consiga achar esse tipo de passe, né? Levando em consideração que o Rojas ainda está se acostumando com o futebol nacional. O Fagner acha um belo passe pro Caio Jorge que consegue primeiro ganhar do primeiro defensor e depois é muito recurso técnico pro atacante do Cruzeiro de conseguir tirar o segundo marcador e depois quando ele consegue tirar uma puxeta da bola, que ele fica na condição de finalizar, ali todo goleiro espera uma finalização forte e cruzada no lado direito e o Caio consegue finalizar no canto esquerdo sem nenhuma chance pro goleiro da Chapecoense. E aí a gente novamente falando do Caio Jorge na melhor condição dele, né, onde ele se mostrou que é onde ele se sente mais à vontade e onde ele tem maior capacidade de decidir esse tipo de jogada, que é a bola na profundidade para atacar essa última linha, para atacar o espaço e com muito recurso, um impacto gigantesco quando o Caio Jorge entrou ali e logo de cara já marca o seu gol, né? Depois a gente vai ter o gol do Wesley, o Wesley que também não poderia ter uma estreia melhor, né, com a camisa do Cruzeiro. Um momento ali que o Cruzeiro precisa de pontas que tenham capacidade de definir jogo, que tenham capacidade de marcar, que tenham confiança. Em alguns momentos eu acho que passa muito por isso, de jogadores que não estão no seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro e que, além de tudo, não tem confiança. O Wesley, na primeira bola que ele teve, né, para ir por 1 contra 1, ele conseguiu uma boa jogada, que ele chega na linha de fundo e cruza essa bola para a área. Naquela oportunidade não tinha nenhum jogador do Cruzeiro chegando para finalizar. E depois ele vai para 1 contra 1, dessa vez consegue puxar a bola para dentro e consegue, numa bela finalização, marcar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, né? Ou seja, era o momento ideal para essa estreia com esse gol, porque é um jogador que vai ser muito importante. Os pontas do Cruzeiro que aqui estavam antes dos reforços, né? Kenji, Wanderson, Bruno Rodrigues, Marquinhos, são jogadores que não estavam conseguindo entregar o seu melhor nível tanto nessa parte de movimentação, de 1 contra 1, tão pouco nessa parte de finalização. O Wesley chegar e logo no primeiro jogo conseguir entregar, além de movimentação, o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro é de extrema importância. E só para arrematar aqui, a gente teve uma mudança no final da partida ali, que foi a saída do Lucas Vidalba, que estava fazendo esse lateral pela esquerda, e a entrada do Gabriel Rojas. E aí eu queria destacar a falta que eu estou sentindo de minutos do Cauã Moraes com a camisa do Cruzeiro, né? Porque quando a gente tem essa saída do Kaique e do Cauã Prates pela lateral esquerda, a contratação do Rojas sendo o único lateral, digamos, de ofício pela lateral esquerda do Cruzeiro, ficou essa expectativa, né? Eu, pelo menos, comentei isso, né? Que eu imaginava que o Arthur Jorge estava considerando Fagner e William pelo lado direito, Kaique, o Gabriel Rojas e o
Cauã Moraes por esse lado esquerdo. Só que a gente viu que não foi bem isso que o Arthur Jorge no momento demonstrou, né? Porque pelo lado esquerdo tá Gabriel Rojas e o reserva imediato tá sendo o Lucas Djalma. O Cauã Moraes, a última vez que ele entrou em campo pelo Cruzeiro foi no jogo contra o Botafogo e ele fez 13 minutos em campo. De lá pra cá ele nem voltou a ser acionado e em alguns momentos onde o Cruzeiro precisava até propor um pouco mais de jogo, mesmo assim ele não entrou em campo. Então fica essa dúvida pra saber, né, buscar entender o porquê que o Cauã Moraes não tá tendo tanta oportunidade por ali, né? Entendo que o Lucas Djalma vem fazendo um bom trabalho como esse lateral pela esquerda, mas mesmo assim sinto falta de ver o Cauã Moraes. E hoje, por exemplo, no que sai o Lucas Djalma ali, acho que o Moraes tinha total capacidade de entrar, manter ali, talvez até um pouco mais defensivo, né? Não sair tanto pro ataque para não dar essa oportunidade da Chapecoense diminuir, né? Levar um jogo para um caminho onde o Cruzeiro talvez não ficaria tão confortável, mas já que colocou o Gabriel Rojas, que é um lateral um pouco mais ofensivo, acho que o Cauã Moraes deveria ter ganhado mais minutos aí. Então fica essa dúvida minha. É algo interno, o jogador que não tá conseguindo performar tão bem nos treinos, né? O Arthur Jorge é um cara que dá minutos para todo mundo. E me preocupa aí não ver o Cauã Moraes com tanta frequência, né? Pode ser algo físico, não tô querendo criar nenhum tipo de polêmica sobre isso, mas fico aí na expectativa de ver mais minutos do Cauã Moraes, porque eu acho que é um lateral que, pelo menos todas as vezes que entrou em campo, acho que entregou, seja gol, seja assistência, seja a parte técnica, ou então sem bola, acho que é um jogador que ajuda muito o Cruzeiro. Então é isso, amigos, fim de vídeo aqui, acho que a gente pôde debater muito sobre essa boa vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol, e agora é o jogo, né, o jogo tão esperado, Flamengo e Cruzeiro e Flamengo pela Copa Libertadores, e aí agora a gente já gira a chavinha e fica na expectativa aí até quarta-feira para esse grande confronto. Então é isso, amigos. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Like, se inscreva no canal e até mais.